Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Esse é o canal do Fernando Galvão no YouTube. Vamos falar de esportes? E hoje eu vou conversar com uma das maiores autoridades em saúde pública do Brasil. Ele já foi secretário de saúde com a prefeita Marta Suplicy, presidente da Anvisa no governo Fernando Henrique Cardoso e também é professor da USP. Eu estou falando do médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto. A gente vai abordar a volta do futebol em tempos de pandemia. É depois da vinheta, hein? Vamos embora começar! Bem, o nosso papo de hoje é com o Dr. Gonçalo Vecina Neto. E, Dr. Gonçalo, eu comecei na abertura, eu falei de todos os seus cargos, o seu currículo, que nos encanta. E eu acho que eu acabei deixando de falar daquele que talvez para o senhor seja o mais prazeroso. O senhor trabalhou no Paulista de Jundiaí na década de 70. Prazer recebê-lo. Muito obrigado, é um prazer estar com você, Fernando. Foi também uma surpresa muito agradável saber que você andou por perto do Paulista lá, quando eu estava no Paulista, que foi em 1978. Você foi um pouco mais para frente, em 80, mas foi em 1978. Eu havia me formado em 77, o clube tinha um departamento médico completo, só que os médicos do clube naquele tempo, eles não queriam ir em campo, que era uma tarefa mais dura, né? Carregar pedra. E aí eu, recém-formado, aceitei o convite para ser médico de campo. Então, o Paulista jogava às quartas e sábado ou domingo, né? E eu é que entrava no campo. Na época, eu ainda sou gordo, na época era um pouquinho mais gordinho, né? E na época fumava, né? Eu tinha um maço de cigarro no bolso e os jogadores sempre caem longe do banco de reserva, né? A gente está sentado, você cai lá longe. Aí eu saía correndo para ir ver o cara antes que o juiz me desse bronca, né? E aí eu punha a mão no bolso para segurar o cigarro não cair no campo, né? E aí eu tinha que correr abaixadinho, assim, a torcida me chamava de tatuzinho, né? Eu ficava inclinado, mas foi um tempo muito legal, gostei muito. E o técnico era uma pessoa muito fantástica, era o Pepe, o supervisor era o Dalmo, dois grandes jogadores do nosso futebol, né? O Dalmo da equipe de 66, que não ganhou a Copa, mas enfim. E o Pepe tinha histórias fantásticas, era uma delícia ouvir ele contar casos. E, doutor, naquela época, se o senhor fosse pensar que 35, 40 anos depois a gente iria viver uma fase tão dura como essa que nós estamos vivendo, hein? Como é que o senhor analisa hoje, vendo os seus colegas de profissão, os médicos que trabalham dentro dos clubes de futebol, tendo que planejar esse retorno do futebol, esse recomeço depois de 3 meses de paralisação? É uma tarefa difícil, mas é instigante. É instigante e eu acho que tem lá o seu prazer, porque esses meus colegas estão trabalhando em prol de oferecer para a sociedade um pouco de diversão. E nós estamos precisando disso, sabe? Eu sou sanitarista e sou muito rígido com relação à observação das medidas de isolamento social. Esta é uma epidemia terrível, um dos piores momentos do Brasil, desde a gripe espanhola, com certeza. Do ponto de vista econômico, o desastre foi muito maior do que o desastre dos anos 30, lá, da grande recessão, da grande depressão que tomou o mundo todo. Nós não temos noção do quão grave essa epidemia está sendo para o Brasil, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. E a única forma da gente diminuir o número de casos, diminuir o número de mortes, é com isolamento social. Não tem remédio para essa doença, está mais do que comprovado que não tem remédio. Cloroquina não funciona, ivermectina não funciona. Então, não tem remédio, não tem vacina. Então, hoje, o que nós podemos fazer é esperar a doença dar e tentar fazer com que quem tem a doença não morra. Nada além disso. Porém, as pessoas que são mais idosas e os que têm certas comorbidades, outras doenças, têm mais chance de morrer.
Então, a única forma de evitar a doença é com isolamento social. Então, quando a gente fala em vamos liberar determinado tipo de atividades, é possível liberar algumas atividades, em particular as atividades que são essenciais, como o comércio de alimentos, o comércio de medicamentos. Porém, isso deve ser feito com muito cuidado, distanciamento, a questão do isolamento social e o distanciamento, quer dizer, manter as pessoas a uma distância de pelo menos 2 metros, uso de máscaras, higiene de mãos, evitar contatos físicos, enfim, esse conjunto de elementos que todos nós já sabemos. Então, quando falo em abrir uma nova atividade, eu tenho dito não. Minha opinião é não. Restaurantes, não. Abrir o comércio, não. Como sanitarista, eu não posso falar outra coisa. Quando vem a questão do futebol, quando a gente vê o que está sendo a retomada na Europa, quer dizer, tomado um conjunto de medidas adequadas, nós temos que garantir que essa atividade não vai levar risco para a sociedade. Quando eu abro um comércio, eu não sei quem vai entrar lá e para onde essa pessoa vai voltar depois. Tá? Então, com certeza, eu vou aumentar o número de casos, porque essa doença ela se nutre de contato. Então, as pessoas se contatam e transmitem o vírus. Então, quando eu abro um comércio, eu sei que dali a 14 dias eu vou ter mais casos e mais óbitos. No caso do jogo de futebol sem plateia, tem um grupo de pessoas que vão se movimentar em torno disso. Tem repórteres, né? Tem o pessoal de organização, gestão dos clubes, dos estádios. Porém, é uma quantidade de pessoas bastante mais restrita e sobre as quais terá que ser imposta um conjunto de regras de vigilância e de comportamento que eu vejo que são regras passíveis de serem respeitadas. Então, se os protocolos forem bem feitos, nós podemos amenizar os riscos e oferecer para essa sociedade tão sofrida um mínimo de diversão que a saúde mental nossa está a requisitar. Então, eu vejo com bons olhos se essas condições forem respeitadas. No próximo dia 1º de julho, a gente já tem a retomada dos treinos, provavelmente dos treinos com bola. Até agora, os jogadores foram testados durante a semana e fizeram testes físicos, laboratoriais e também mais específicos em relação ao coronavírus. E a partir do dia 1º, o governador acabou liberando os treinos, não pensando em jogos ainda. O senhor teve acesso ao protocolo da Federação Paulista. O que o senhor pode dizer sobre aquilo que o senhor leu? Satisfez o senhor? Parcialmente. Eu acho que eles se preocuparam muito com as questões relativas à transmissão por contato. Eu acho até que em alguns lugares houve um certo exagero em relação ao contato. Por outro lado, eu não senti tanta firmeza no que diz respeito à transmissão aérea. A necessidade dos ambientes onde os envolvidos estiverem serem ambientes abertos, com circulação de ar. Eu acho que esse é um problema, né? Então, tanto no que diz respeito a transporte, por exemplo, ônibus, que tenham janelas que possam ser abertas, nos dormitórios, nos vestiários e nos espaços onde existe prática de exercícios físicos. Tem que ser locais abertos. Este é um vírus que, além do contato, é um vírus de transmissão aérea. Na medida do possível, os jogadores devem usar máscara. Agora, existem certas atividades em que a máscara é contraproducente. Então, quando você está fazendo exercício físico, quando existe um maior consumo de oxigênio, não há como você exigir que use máscara, né? Então, essa gradação é uma gradação que tem que existir.
E também não fiquei muito satisfeito com a parte de testagem, né? O uso dos testes. Primeiro que existem erros na escrita de um dos testes, o teste mais importante, que é o RT-PCR, muitas vezes aparece no manual como PCR-RT. Aparece mais de uma vez. Eu acho que, numa coisa tão séria como essa, esse é um deslize que não deveria ter ocorrido. A outra coisa é como usar os testes, né? Eu acho que teste rápido não tem espaço, teste sorológico deve ser feito em todos os que entrarem nesse momento, porém, sempre com confirmação para os que forem positivos, né? Por causa da questão dos falsos positivos. Quem testar e for confirmado como com sorológico, não precisa fazer RT-PCR. Agora, todos os demais têm que fazer o RT-PCR toda vez que se apresentar, e com o cuidado de que o teste demora pelo menos 24 horas para ficar pronto. Agora existem algumas técnicas que são mais rápidas e o custo barateou muito, né? Tem algumas empresas no mercado que estão fazendo o teste, o RT-PCR, por R$ 95, um teste de muito boa qualidade, e é possível discutir que os resultados sejam entregues uma distância de 12 horas a partir do momento em que se faz o swab, ou seja, a coleta oronasal. E é uma coleta, alguns desses testes, a coleta não é feita com swab, feita com saliva. É uma coleta muito mais simples, porque a coleta com swab ela é um pouco agressiva, as pessoas às vezes se sentem incomodadas e estimula a tosse, né? Estimula a tosse. Então, a coleta desse novo RT-PCR LEMP, ele é com saliva e ele é realizado mais rapidamente e tem um custo mais baixo, embora seja tão acurado quanto. Então, eu faço esses reparos, de uma forma geral, ao protocolo para reassumir os jogos. O governo do estado fez um reparo em relação ao protocolo e exigiu que os locais que fossem fechados não tivessem ar-condicionado. Isso já é um avanço em relação ao que o senhor reparou, né? Sim, não pode ter ar-condicionado, mas como os lugares onde tem ar-condicionado são lacrados, às vezes, né? Eu conheço muitos lugares assim, quer dizer, em hospital, hoje a tendência é, quando você tem ar-condicionado, lacrar as janelas para impedir que pessoas que gostam de janela aberta não abram a janela e você tenha que aumentar a carga térmica para manter o ambiente numa determinada temperatura. Então, isso, do ponto de vista econômico, é muito ruim, né? Então, precisa garantir que não tenha ar-condicionado, mas que tenha ventilação, né? Os jogadores, a gente já pôde observar em algumas imagens, porque eles estão tão acostumados a conviverem juntos, e em determinados momentos, entre um exercício e outro, às vezes forma-se a rodinha sem máscara e um próximo do outro. Isso pode ser um covidário, não, doutor? Veja bem, existem muitos hábitos que nós temos que são fruto de um arco reflexo, né? Então, não passa pelo cérebro, passa por outras regiões do nosso corpo, né? Porém, tudo é fruto de educação, né? Eu tenho notado, por exemplo, que desde que nós estamos conversando aqui, você não levou nenhuma vez a mão à boca, ao nariz e aos olhos. Não, é verdade, porque nós aprendemos isso de repente, porque é natural levar a mão à boca, nariz e olhos. O nosso rosto, ele é inervado diretamente pelo cérebro, é diferente de ser inervado pela coluna, como o resto do corpo é. Então, existe uma tendência natural para pôr a mão no rosto. Da mesma forma que a gente aprendeu a não pôr a mão no rosto, nós vamos ter que aprender a não fazer rodinha. Então, essa deve ser uma questão a ser colocada para os jogadores, que eles estão não fazendo rodinhas, se defendendo, e quando voltarem para casa, porque vão voltar, estão defendendo seus familiares de uma eventual contaminação, que eu espero que não ocorra, se os cuidados que devem ser tomados
sejam adequadamente tomados e o protocolo for respeitado. Tudo é educável. No caso do Corinthians, por exemplo, que surpreendeu todo mundo na semana passada com 21 jogadores que tiveram contato com o vírus. Isso é bom para um elenco? Sem dúvida é. Quer dizer, quando eu tenho uma pessoa que já teve a doença, até o momento, até onde nós sabemos hoje, ela não terá um segundo episódio e ele não se tornará uma pessoa contaminante. Se ele entrar em contato com o vírus pode até tentar voltar a povoá-lo, mas a condição física, a condição biológica dessa pessoa irá derrotar o vírus, porque ele tem a arma biológica para derrotar o vírus, que são os anticorpos que já foram produzidos para a primeira infecção. Sabemos isso, que até hoje, né, até o mês de junho, final de junho, se mantém essa imunidade. Nós não sabemos por quanto tempo essa imunidade dura. Isso nós vamos aprender dia a dia que nós vivemos essa pandemia. A maioria desses vírus, eles não dão uma imunidade eterna, como, por exemplo, a do sarampo. Sarampo, quem teve sarampo ou foi vacinado contra o sarampo, nunca mais vai ter sarampo. Agora, os vírus que estão relacionados à gripe, eles têm uma imunidade temporária. Nós não sabemos quanto tempo dura do Covid-19. Vamos aprender. Enquanto isso, em tese, quem teve não terá de novo e, portanto, isso é positivo para o atleta. O fato de ser também a prática de um esporte ao ar livre ajuda também, né? Não, sem sombra de dúvida, é muito positivo, porque a probabilidade de você respirar vírus é muito pequena. Tem que tomar só cuidado com o negócio das garrafinhas de água, né? Quer dizer, essa é uma forma de transmissão importante. Cada um está recebendo o seu kit e tem que respeitar isso, né? Tem que ficar realmente, levar a coisa a sério e saber que não é uma gripezinha, né, doutor? Não é uma gripezinha e profissionais têm que ser profissionais. Uhum. O senhor, então, acha que é possível voltar com o futebol, mas tomando-se todas essas medidas restritivas? Tomando todas essas medidas restritivas e as precautivas também, né? Os testes, etc. Então, é restringir e precaver. Eu acho que é possível voltar e nos dá um pouquinho de alegria que nós estamos precisando às quartas, sábados e domingos. Parar de fazer live para assistir jogo de futebol. Doutor, eu quero agradecer muito o seu tempo doado aqui para a gente, viu? Foi muito esclarecedor a sua presença. Muito obrigado e sempre às ordens. Qualquer coisa, você já sabe o caminho. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa com o Dr. Gonçalo. Deixe o seu like e clique no sino para estar sempre informado quando postarmos os novos vídeos, hein? Enquanto isso, me siga nas redes sociais. Os endereços estiveram aqui ao longo do vídeo e também estão na descrição. Inscreva-se no nosso canal, hein? Me ajude a chegar nos primeiros 1000 inscritos. Na próxima terça-feira, ao meio-dia, eu estou de volta. É só chegar. Um grande abraço.